Bom, o sino tá tocando aqui. Bom, sejam bem-vindos. Vamos começar aqui a nossa segunda aula da Semana Recuperação Judicial 15 minutos, como funciona a recuperação judicial. Então, hoje eu vou falar sobre os atores do processo, passo a passo e algumas alterações da lei. Bom, primeira coisa, quem são os atores do processo, né? Lembrando que a Lei 11.101 de 2005, que disciplina o Instituto da Recuperação Judicial. Então, ele disciplina a recuperação judicial, a extrajudicial e a falência. Bom, os atores do processo. O magistrado, que é o competente para decidir sobre vários atos ali do processo de recuperação judicial. O Ministério Público, que vai resguardar os interesses públicos. A empresa, que é devedora, que é a requerente do pedido de recuperação judicial, né, que a pessoa jurídica que está buscando o seu erguimento. Os credores, que podem ser pessoas físicas ou jurídicas, listadas ou não no processo de recuperação judicial. E todos esses atores do processo... o administrador judicial, né? O administrador é o auxiliar do juízo. E todos esses atores, vocês vão se deparar lá na prática com todos eles, porque eles ali juntos, eles vão conduzir ali o processo de recuperação judicial. Então, sempre ali o centro, né, de todo o processo de recuperação judicial é a empresa em recuperação, que está buscando seu erguimento, e os credores que buscam receber aquilo que a empresa deve, tá? E durante todo o processo, há uma grande negociação entre esses dois lados, né? Devedor e credores. Agora, falando um pouco do passo a passo da recuperação, agora que você conhece quem são os atores do processo, quem você vai se deparar ali no caminho, vamos entender agora um pouco sobre o passo a passo da recuperação judicial. Como é que acontece esse processo? Depois que você descobre ali como é que funciona, fica muito mais fácil você identificar em qual momento do processo você se encontra. Então, pensando ali na fase pré-recuperação judicial, nós temos a conciliação e a mediação. Isso é uma nova previsão que a Lei 14.112 de 2020 trouxe, né, ali nas alterações da lei que entraram em vigor esse ano, em 2021, então é algo muito novo. Então, durante a fase pré-recuperação judicial, antes de ajuizar um pedido de recuperação judicial, a empresa pode optar pela renegociação dos seus créditos através de uma conciliação ou de uma mediação. E aqui um ponto importante, não confunda conciliação, mediação e arbitragem. São três ferramentas semelhantes, mas você não pode confundir. Na recuperação judicial, nessa fase pré, tem ali a previsão na Lei 11.101 de 2005 da utilização da conciliação e da mediação. Passando essa fase, tem ali na lei alguns pontos em destaque, mas vamos aqui focar no passo a passo da recuperação. Passando essa fase prévia, primeiro ponto, protocolo, é o ajuizamento da recuperação judicial. Não é uma petição simples que se junta lá no processo, que pede lá para o juízo competente. É uma petição bem complexa, que você vai ter que demonstrar razões da crise, a situação de crise econômico-financeira da empresa, juntar todos os documentos que comprovem tudo isso que você está falando, o que levou aquela empresa à crise, se foi a pandemia, se já estava em crise antes e a pandemia agravou. Então, tudo isso é explicado na petição. E a comprovação de que aquela empresa... quase caiu. Quase caiu meu celular. E a comprovação de que a empresa, ela tem ali ela preenche os requisitos legais para pedir a recuperação judicial, utilizar esse mecanismo da recuperação. Segundo passo, constatação prévia. Esse é um passo que é facultativo. Então, o juiz ele pode ou não determinar a realização da constatação prévia. E essa constatação é a verificação da situação da empresa, vai verificar
se todos os documentos, vai nomear um perito para verificar em loco se aquela empresa existe, se ela está aberta, se ela está funcionando, ou se ela, na verdade, é uma falência, né? Então a empresa não está operando, não está fazendo absolutamente nada e pede uma recuperação judicial. Então o objetivo dessa constatação, ela também serve como um funil, né? Um filtro ali para as empresas que pedem a recuperação judicial. Mas essa constatação, ela é facultativa, então o juiz ele pode ou não determinar dependendo da situação ali que ele se depara com a empresa. E isso veio com a lei nova, tá? Com as alterações da lei. Então, apesar de na prática, antes das alterações da lei, isso vem sendo aplicado, né? Tava vindo, os juízes estavam aplicando, mas agora está previsto na Lei 11.101 de 2005. O próximo passo, então tem lá protocolo, verificação da constatação prévia, né, que é facultativa, e temos ali o START, que é o deferimento do processamento da recuperação judicial. Esse deferimento do processamento é a decisão mais importante do processo, uma das, né, mais importantes do processo. Porque é onde ele vai aceitar aquele pedido da empresa. É como se no jogo de futebol o juiz apitasse para o jogo começar. Então ali vai surtir todos os efeitos da recuperação judicial. E nesse start é que a empresa ela tem os efeitos do stay, né, da suspensão de todas as ações contra a empresa, ou seja, todos aqueles credores que estavam buscando executar o devedor, todos aqueles processos serão suspensos pelo prazo de 180 dias. E esse é um prazo que é o objetivo inicial das empresas em crise, dos devedores, exatamente porque ela tem ali o resguardo do patrimônio dela. Então, ela vai proteger o ativo para conseguir renegociar o passivo. Então, é uma decisão extremamente importante. O próximo passo, o próximo passo vai ser a comunicação. Então, todos os credores ficarão sabendo do ajuizamento do pedido de recuperação judicial, se ele está ou não na lista de credores. O item 4, que é o próximo passo, após essa comunicação, vai abrir um prazo para os credores apresentarem suas habilitações e divergências administrativas, ou seja, aqui vai ser somente para o administrador judicial, tá? Ainda não estamos falando de créditos na fase judicial. Então, aqui é só direto para o administrador judicial. E para apresentar essas habilitações e divergências para o administrador, não é necessária a constituição de um advogado. Então, a própria empresa credora pode fazer esse pedido para o administrador judicial. Próximo passo, depois de analisadas, passada essa fase administrativa, o administrador ele vai analisar, o administrador judicial ele vai analisar todos os pedidos de habilitações e divergências, vai analisar o que a empresa relacionou na lista de credores e vai elaborar uma nova lista. Essa é a segunda lista do processo. Então, temos uma lista apresentada lá na petição inicial e uma lista apresentada pelo administrador judicial. Então, o que vai valer? A lista da empresa ou do administrador judicial? A do administrador judicial, depois que ele apresenta. Ele apresentado nos autos, abrirá um novo prazo para os credores apresentarem suas habilitações e impugnações de crédito agora na fase judicial. Então, bem importante, temos a primeira fase administrativa e a segunda fase judicial. Aqui você vai poder falar também se você concorda, se você não concorda com algum crédito, se você quer modificar, se você quer modificar para maior, para menor, se você quer excluir o crédito da recuperação judicial, se você quer incluir. Então, essa é uma fase judicial. Próximo passo, apresentação do plano de recuperação judicial. O plano de recuperação judicial é o plano de pagamento aos credores.
Então, do deferimento do processamento da recuperação, o devedor ele tem o prazo de 60 dias para apresentar um plano de pagamento para os credores que foram relacionados no processo de recuperação. Temos também objeções ao plano, próximo passo. Então, apresentado o plano de recuperação judicial, os credores poderão apresentar objeções ao plano, ou seja, não concordo com a previsão XYZ do processo de recuperação judicial. Ele vai fazer uma petição explicando os pontos, e aqui eu destaco que não basta você só apresentar forma genérica de objeção, é importante você especificar. E também, além de você apresentar o problema, você tem que apresentar a solução, né? Você não concorda, aquela previsão não é válida, por quê? Qual que é a sua outra opção? Aqui uma novidade trazida pela lei é o plano credor. Então, passado aquele prazo de 180 dias de suspensão de todas as ações e não deliberado sobre o plano de recuperação judicial da empresa, aquele que foi apresentado, os credores poderão apresentar um plano credor, né? Um plano, eu chamo de plano credor, mas na lei traz como plano alternativo. Então não confunda aí plano alternativo com plano especial, que é aquele plano lá das micro e pequenas empresas. Então os credores são mais ativos agora com as alterações da lei, então eles têm essa possibilidade de apresentar um plano credor. E apresentado objeções ao plano, então se um credor apenas apresentar objeções ao plano, vai ocorrer uma Assembleia Geral de Credores. Essa Assembleia será convocada através de edital, vai convocar todos os credores para se reunirem para deliberar sobre o plano de recuperação judicial e outros temas ali que constar na pauta do dia. Então, se for aprovado, vai homologar o plano, vai conceder a recuperação judicial e vai entrar numa fase de cumprimento do plano de recuperação. Já se ele for rejeitado, a empresa vai à falência. Mas, agora com as alterações da lei, tem uma nova opção, que é, se rejeitado o plano apresentado pelo devedor e preenchidos os requisitos legais, vai ser colocado em pauta a votação para que se os credores têm interesse em apresentar um plano credor, ou seja, um plano alternativo. Se os credores tiverem, vai realizar uma nova assembleia para deliberar sobre o plano. E aí, se for rejeitado, vai à falência, e se for aprovado, homologado o plano, inicia-se ali o cumprimento. Agora, se não preencher os requisitos ou os credores não quiserem apresentar um plano credor, realmente ali o destino da empresa será mesmo a falência. Então, veja que e só mais um ponto aqui importante que eu acabei esquecendo. Se não for apresentado nenhuma objeção ao plano, não tem assembleia. Então, vai ser homologado aquele plano que foi apresentado pelo devedor. Então, vai ter a homologação do plano, vai conceder a recuperação e aí vai iniciar a fase de cumprimento. Se chegando lá na assembleia tiver sido apresentado o plano do devedor e o plano credor, serão deliberados os dois planos. Agora, passado todo esse panorama aí de como é que funciona a recuperação judicial, eu quero destacar aqui, já na reta final da nossa aula, algumas alterações trazidas pela lei. O plano credor, que eu chamo de plano credor, mas é o plano alternativo que você vai encontrar lá na Lei 11.101 de 2005, é uma novidade trazida pela Lei 11.101 de 2005 para que o credor ele esteja mais ativo e também seja uma opção, né? Esse plano alternativo vem como uma opção para evitar mesmo a falência da empresa. Então, os credores ativos poderão apresentar ali sua proposta de pagamento. É claro que os credores precisarão analisar os números da empresa, apresentar um plano realista, porque não dá para apresentar um plano só para contemplar o que você quer, do jeito que você quer os seus pagamentos. Lembrando que é um concurso de credores, então, né, vamos olhar ali todo mundo e colocar previsões realistas e que equilibre o ônus dentro de uma recuperação judicial. Parcelamento tributário também é uma alteração trazida pela lei, que é super importante. Então, o fisco tem um posicionamento muito grande na recuperação judicial com essas alterações.
e ele pode pedir a falência da empresa. Então é importante cumprir também o parcelamento tributário para que a empresa, para que o fisco não peça a falência da empresa mesmo em recuperação judicial. Substituição da Assembleia Geral por termo de adesão é possível, desde que preenchidos os requisitos legais. Além disso, tem alguns outros pontos de previsão de assembleia. Lá no artigo 6º da lei, vocês vão ver que teve ali uma clareza em relação à suspensão dos prazos, ou aplicação do stay, prorrogação do stay, que era bastante discutido, então trouxe aí mais clareza, tá? Essa é a nossa segunda aula, né? Como funciona a recuperação judicial, falamos dos atores do processo, passo a passo, algumas alterações da lei, tá? E na próxima aula, que é amanhã, meio-dia, eu trago mais novidades sobre recuperação judicial e eu te espero na próxima aula.